Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia. A vizinha, aquele momento especial que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. Bora juntas começar hoje o acordar mais uma vez inspiradas nas nossas leituras diárias. A gente está fazendo a leitura e o crescer do livro Abra Sua Mente para Receber. Bom dia, Vitor, seja muito bem-vindo. Abra Sua Mente para Receber. E dentro do livro Abra Sua Mente para Receber, a autora, ela conta muito pra gente qual é o caminho e a importância da gente começar a abrir a nossa mentalidade para aprender a receber, porque a gente foi muitas vezes ensinado a dar, e aí a gente tem uma certa dificuldade em receber. E existem algumas leis universais, e dentro das leis universais, uma delas é a lei do dar e receber. O que a lei do dar e receber, ela ensina a gente? Ela ensina que para que eu viva uma vida próspera, uma vida saudável, é importante eu manter a harmonia do dar e receber. Eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo, eu recebo e eu dou, eu recebo e eu dou. Então, quando a gente aprende a trabalhar essa harmonia, a vida se torna saudável, a vida prospera. Agora, quando eu travo o fluxo, eu dou muito, eu só recebo muito, aí a minha tendência é a adoecer. Eu adoeço a mim, eu adoeço as minhas relações, eu adoeço o meu financeiro. Por quê? Porque a conta não fecha, a gente desequilibra, né? Essa dança. Então, vamos começar aqui a nossa leitura de hoje. Bom dia, vizinha Aline, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Então, no livro Abra Sua Mente para Receber, hoje a gente vai falar de um ponto bem interessante que tem a ver com a frase do dia que me chamou a atenção, que é: não permita que as distrações da vida roubem aquilo que Deus planejou para você. Quantas vezes a gente se distrai na vida, resolvendo a vida dos outros, com fofocas, com preocupações que não são nossas, e a gente se desvia daquilo que Deus tem pra gente. Que bom, vizinha, muito maravilhoso. Quantas vezes na nossa vida, em tempos desafiadores, muitas vezes somos moldados a apenas sobreviver. Quantas vezes a gente vive uma vida de hamster? Eu acordo todo dia cansada, vou trabalhar, me canso mais, saí do meu trabalho, volto para casa, tenho um monte de demanda para eu fazer, faço as demandas e vou dormir. E a gente fica nesse looping do automático sem ter resultado na nossa vida. Parece que a vida está empacada, que eu faço, mas não tenho resultado. Então, vamos falar sobre o assunto hoje, muito nessa reflexão da frase do dia, que depois no final eu trago de novo. Bom dia, Polly, que bom você por aqui. Olha, faz tempo que a gente não se fala. Como estão as coisas? Então vamos lá. A gente vai hoje falar o seguinte: aprenda a receber e se sinta amada. Por quê? Porque muitas vezes a gente só aprende a dar o amor, mas a gente não aprende a receber, porque a gente não aprende a sentir em nós. Bom dia, Laurinha! Coisa linda você por aqui. Então, o dar e receber, ele é o fluxo próprio da prosperidade, da vida saudável. Eu dou ao meu corpo bons alimentos, bons pensamentos. Eu nutro meu corpo de vida. Então eu falo, quem começa o dia se nutrindo, não vai terminar o dia se traindo. E quando eu falo dessa nutrição, é uma nutrição de corpo, mente e alma. Então eu começo o dia me nutrindo bem da minha fé, de Deus, de algo que me conecta a algo maior.
Aí eu tomo uma água com presença, eu nutro o meu corpo, eu hidrato o meu corpo. Aí eu escrevo, percebo como estão os meus pensamentos e as minhas emoções. Aí eu dou uma alongada. As pessoas acordam, elas nem espreguiçam mais na cama. A gente alonga o corpo, mexe o quadril, dá uma reboladinha, solta. Mexeu o físico, cuidou, nutriu você, conversou com seu corpo. Corpo, tô aqui, obrigada por você existir na minha vida. Aí o dia começa pro mundo, mas não, as pessoas acordam, já pegam o celular, já ligam a televisão, já ficam em noticiário. Aonde a gente vai parar nesse lugar? Bom dia, Celeste. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Josi. Sejam todas muito bem-vindas. Põe o aviãozinho aí, chama aí mais 2 amigas para estar com a gente. Então, vamos lá. Doar é apenas uma das metades da lei da saúde, da lei da prosperidade. Receber é a outra metade. Eu dou e eu recebo. Lembra do mundo dual? O mundo dual, dia e noite, luz e sombra, feminino e masculino, óvulo e espermatozoide, frio e quente, dar e receber. Então existe essa lei. Bom dia! Sejam muito bem-vindas. Então, o doar é apenas metade da lei da prosperidade, da lei da saúde. O receber é a outra metade. Podemos doar à vontade, mas estaremos desestabilizando a lei se a gente não aprender a receber. Muitas pessoas desarmonizam essa lei porque elas esperam não receber nada. E aí elas não recebem, porque eu só fico dando. E quem fica nesse lugar de dar, a gente chama aqui dentro do meu trabalho de salvadora. É aquela que não se salva, mas ela quer salvar todo mundo. Ela esquece que para ela salvar os outros, ela precisa primeiro se salvar. Então, quando a gente entra para viajar de avião, a primeira informação, logo depois de apertar os cintos e antes do avião decolar, é: em caso de despressurização, coloque a máscara de oxigênio em você, em primeiro lugar em você. Porque se você não colocar em você e você não tiver como respirar, você não vai conseguir ajudar a pessoa do lado a se salvar. E isso é para a vida. Coloque a máscara de oxigênio em você e aprenda a se salvar. Quando você fizer isso, você vai inspirar os outros pela pessoa que você está se tornando. Deus tem o prazer de te oferecer o seu reino, de oferecer para você a vida próspera, a vida saudável. E você deve aceitá-lo com prazer. Aceite. Sai desse lugar de só dar, de salvar. Cada um, tem 18 anos, cada um é responsável pela sua vida. Cada um é responsável pelo que está vivendo. Eu falei para vocês, eu contei esses dias, né, em um dos acordar, que na época que eu estava despertando para engravidar, depois de ter tido os 2 negativos da fertilização sem sucesso, o meu pai descobriu um câncer. Gente, a dificuldade de engravidar era minha, ninguém ia me salvar. O câncer era dele, ninguém ia salvar ele. Ele criou o câncer através das tomadas de decisões dele. Eu criei a minha infertilidade através das minhas tomadas de decisões. Eu tenho mais de 18, ele tem mais de 18. Quando eu dou espaço para ele se salvar e quando eu me coloco no meu lugar de me salvar, cada um pôs a sua máscara de oxigênio. Sabe o que aconteceu? Tá todo mundo aqui. Eu com o meu sonho realizado, as meninas e ele saudável, curado. Por quê? Porque eu não fui salvar ele, ele não veio me salvar. Cada um se salvou. E aí, através da inspiração que eu me tornei na vida de outras mulheres, eu estou aqui.
Através da inspiração que ele se tornou, ele inspira muitas pessoas, amigos, famílias próximas a nós, a também fazer o movimento de olhar para a doença como uma oportunidade de viver a vida. Então, lembra de colocar a máscara de oxigênio em primeiro lugar em você. Devemos tomar cuidado, presta atenção nessa parte aqui. Devemos tomar cuidado com o que notamos, com o que falamos e com o que nos interessa, pois atrairemos essas coisas em nossa vida. A gente estava falando disso ontem dentro da vila, quando a gente fez o clube do filme. Tudo o que notamos, convidamos a entrar em nossas vidas. Tudo que você nota na vida das pessoas, de bom e de ruim, você está convidando a entrar na sua vida. Então, se você é uma pessoa que fala muito da vida dos outros, que critica muito os outros, é isso que você está criando para entrar na sua vida. Tudo que falamos, convidamos a entrar na nossa vida. Se você reclama, se você fala coisas negativas, é isso que você está convidando a entrar na sua vida. Tudo que nos interessa por meio de pensamentos, palavras, ações, convidamos a entrar em nossas vidas. Se você gosta de falar sobre guerra, crime, doença, problema financeiro ou discórdia e se identifica com esses assuntos, este será o repertório que está sendo convidado a entrar na sua vida. E segundo a lei da ação mental, o convite será aceito, porque é uma lei universal. Por que eu falo para vocês? Desliguem a televisão de noticiários, porque aquilo que você está escutando do noticiário está entrando na sua vida. Ah, Joy, mas eu não tenho nada a ver com a guerra. Tá bom, mas o fato de você ficar escutando uma guerra que não vai mudar a sua vida, porque você não vai estar lá fazendo nada, salvando ninguém, faz com que você entre numa guerra interna com você, de achar que a vida é ruim, que tudo é difícil, que a vida é uma guerra mesmo, que você precisa dar o seu sangue lá fora para as coisas acontecerem. O que você ouve é um reflexo do que você vive. Então presta atenção, vizinha. Que bom que a gente está aqui, olhando para a saúde de vocês, olhando para a vida de vocês e começando a trazer mais consciência sobre movimentos que a gente pode ajustar no nosso dia a dia para a gente viver um outro estilo de vida, um estilo de vida mais saudável no que eu penso, no que eu sinto, no que eu falo, no que eu faço. Porque a vida que você tem hoje é resultado de quem você é. Ai, Joy, a conta, o seu financeiro, a sua conta no banco, o número que tem lá é um resultado de quem você é. O que você vive no seu corpo é um resultado de quem você é. Então, nos seus relacionamentos, o que você vive nos seus relacionamentos é um resultado de quem você é. Então, se tem alguma coisa que não está no resultado que você deseja, você precisa se tornar a pessoa do próximo resultado. Por isso que você está aqui, inclusive. Para começar a sair desse lugar que não tá bom. E a gente sai através do quê? Através da saúde. Ah, mas Joy, eu não tenho nenhum problema de saúde. Que bom, então você se previne. Porque se você continuar do jeito que você tá, você vai criar um. Ah, Joy, não, mas tá tudo bem. Ah, tá tudo bem na minha saúde, mas eu me estresso todo dia, mas eu me irrito todo dia, mas eu grito todo dia com os meus filhos, mas eu tenho dificuldade de dormir, mas eu vou pegar uma coisa e eu esqueço que eu vou pegar, eu procuro meu óculos tá na minha cabeça. Eu começo a fazer uma coisa, eu não termino. Tudo isso tá falando sobre a sua saúde. Sabia, vizinha?
Então vamos lá. Cadê? Não vi nenhuma Joaninha hoje. Não teve Joaninha, é isso mesmo. Joaninha Insight. Nossa, virou aqui uma ficha aqui na minha cabeça. Aline, não consigo assistir nada de guerra. Quando começou, estava CLT e eu pedia para desligar, porque doía meu coração. Olha aí, o que acontece? Eu já era o contrário. Eu já acordava com a televisão, ia dormir com a televisão, ia pra academia. Na academia que eu fazia tinha uma esteira com uma TVzinha. Eu colocava o meu fone conectado ali e ficava escutando aquele jornal da Globo de manhã, que eu nem sei se ainda existe ou não existe. Mas a minha realidade até junho de 2019 era muita televisão. A televisão ela ficava o dia inteiro ligada quando eu tava dentro de casa. E ela ficava sempre em noticiário. Então eu achava aquilo maravilhoso. E aí a gente precisa entender qual era a vida que eu criava. Era aquela, porque eu ficava vendo aqueles noticiários e internamente eu estava igual aos noticiários. Eu estava no mesmo lugar. Não consigo engravidar. Lógico, você tá numa guerra interna. Todos os problemas de fora você também tá vivendo dentro, porque você absorve por osmose aquilo que você tá pegando de informação. Então, que bom que a gente tá aqui olhando para isso, para entender, eu posso fazer diferente. E não é que a minha vida vai mudar radicalmente, mas eu vou fazer ajustes que vão ser importantes para eu viver uma vida mais saudável. E a gente vai fazer muito esses ajustes na prática dentro da Semana da Saúde. Que eu tô vendo aqui que já tem um monte de vizinha que garantiu, as vizinhas da vila já têm garantido, mas quem não é vizinha da vila e tá aqui garante R$77 uma semana inteira comigo, de segunda a domingo, pra gente olhar pra sua saúde integral, desinflamar corpo, mente e alma. Vai realmente ser assim um movimento bem importante para quem deseja viver uma vida com mais sentido, com mais saúde e criar um novo estilo de vida onde a gente se sinta bem, se sinta feliz, né? Meu marido gosta de assistir esses jornais. Como posso ajudar ele a mudar isso? Já tive brigas por causa disso. Você pode ajudar ele deixando ele fazer isso e não estando com ele nesse momento. Aí você coloca um copinho de sal grosso com água, metade sal grosso e mais metade água. Põe lá, põe no seu quarto, põe no quarto do Felipe, vai no escritório, onde você estiver. E aí você mostra pra ele aonde que é o copo que transborda. Você vai ver que aonde tem a televisão é o lugar que mais transborda. Mas enquanto você falar pra ele, desliga disso, que isso não faz bem, desliga disso, ele vai fazer mais. Então, deixa ele viver a experiência dele. Você vai inspirar ele pelo seu exemplo. Aqui foi assim. Eu não inspirei por palestrinha, eu inspirei pelo exemplo. E aí, tudo bem, você vai assistir isso, então eu vou pro quarto ler meu livro. Daqui a pouco tava ele no quarto. E aí eu colocava o sal e ele via, tipo, o sal de lá transborda por causa de tanta informação ruim, notícia ruim. E o sal grosso ele puxa, né, essas energias para poder fazer a limpeza do ambiente. E aí no quarto tudo tranquilo. Vocês não vão inspirar as pessoas falando, vocês vão inspirar as pessoas vivendo. Quem ainda não está, conta pra gente isso aí, conta e vem com a gente. Cadê aqui? Bom dia, Fran, bom dia, Drica, sejam muito bem-vindas. E então, não briga, não vale a pena brigar, porque quando você briga, você tá entrando no fluxo do que ele tá assistindo, entende? Fala assim, esposo maravilhoso, tô te esperando toda linda, gostosa, cheirosa no quarto. Vou ficar lá lendo enquanto você tá aqui no seu noticiário. E vai! O meu é internet, YouTube, vídeos do mundo, coisas ruins, que a realidade é que o mundo não é bom. Pois é, agora não é só na TV, né? Agora também tem os noticiários, tem o que você lê no seu celular. Gente, a gente não vai controlar o outro. A gente só vai controlar a gente. Então, por exemplo,
Quando eu tô na casa dos meus pais, domingo, eu vou praticamente todo domingo na casa dos meus pais. Chega lá umas 7, 8 horas da noite, começa um negócio lá, um programa que tem na Record, aí começa, entra Fantástico. Meu, eu já não fico mais. E tá tudo bem. É deles, eu não vou mudar eles, mas eu não preciso estar ali assistindo aquilo. E eu não assisto, real e oficial, eu não assisto. Se de repente a gente vai ficar lá por mais alguma coisa, eu desço com as meninas, elas ficam brincando, eu fico lendo, depois eu subo, faço o que precisa fazer e vou embora. Mas eu não vou criticar eles, eu não vou mudar eles, eu não vou. Mas eu mudo a minha realidade. Eu mudo o meu lugar. Eu não preciso estar lá com eles vivendo a mesma coisa. E tá tudo bem, eles continuam sendo meus pais, eu continuo indo todo final de semana e cada um faz aquilo que pra si é melhor. E aos pouquinhos a gente vai inspirando. Tem do sal e do carvão, isso também tem. Aqui eu faço só o sal, eu já fiz do carvão, mas o sal é muito simples. Então, tipo, o carvão tem que comprar um saco de carvão, não, o sal eu compro um saquinho de sal. E ó, toda semana, ó, o meu tá aqui, eu mudo de sexta-feira. Ó como que tá o do escritório. Coloquei sexta-feira, ele tá assim, começando a transbordar, né, tem os atendimentos e tudo mais. Mas ele tá assim, o da sala, ele transborda se eu deixar. Mas é essa quantidade aqui, ó. Um pouquinho de sal, sobe um pouquinho de água e deixa aqui essa parte, tá? Fico triste, falo porque sou positiva, grata, alegre. Meu, ó, começa assim, põe bilhetinho. Depois eu coloco lá no grupo da Vila a foto. Hoje de manhã, meu esposo estava aqui, fiz café, coloquei um bilhetinho pra ele. Dá beijo, fala o quanto ele é amado, dá um abraço nele. A gente vai trabalhando eles para eles saírem desse lugar dessa forma e deixando eles fazer uma coisa que para ele, porque assim, é a grande maioria das pessoas, da população, a gente nasceu nesse lugar. Então é um hábito. Até que a gente mude esse hábito, demora um tempo e a mulher tem a tendência a despertar mais rápido. Então que a gente comece a ser mais amorosa. E tá bom, ó, tá lá, tô no quarto, daqui a pouquinho vai pra gente conversar, pra gente namorar, pra gente dormir, seja lá o que for. E eles vão soltando, tá? Eu vivo essa realidade aqui. Aqui em casa, eu nem lembro quando foi a última vez que eu vi o meu esposo ligando em algum noticiário. Mas já foi muito frequente e depois do meu despertar foram muitos anos dele ainda fazendo isso. Hoje, quando ele liga, ele vai, ele assiste um jogo, ele gosta de futebol, ele gosta de basquete, ele gosta de vôlei, ele gosta de esporte, ele gosta de maratona. Então, ele fica assistindo tudo isso na televisão. E antes a gente tinha TV no quarto. A gente não tem mais TV no quarto desde 2019. Então, esse foi um acordo nosso. Você quer assistir os seus noticiários, alguma coisa? Então, a gente assiste na sala. Mas no quarto, não. Aí, ele vai assistir na sala. Cada um no seu... Exatamente, quanto tempo a gente também demorou, né? Mas a mulher, ela tem a tendência a estar mais aberta, inclusive. A ficha cai uma hora, mas o exemplo precisa acontecer. E isso mesmo, vou fazer o da água com o sal. Laurinha, não sei você que trabalha, né, fora de casa, se você tiver uma mesa e puder fazer lá também, deixa sempre um salzinho lá. E aí a gente vai trocando toda semana, tá? Então, vamos lá. A frase do dia é: não permita que as distrações da vida roubem aquilo que Deus planejou para você. Distrações da vida também envolve o nosso parceiro, as coisas que ele está fazendo, que ele está assistindo. Deixa ele. Não permita que as distrações da vida, preocupações com pessoas que não querem mudar, distrações com pessoas do trabalho, distrações com a vida de artista que você nem conhece. Não permita que essas distrações roubem da sua vida aquilo que Deus planejou para você. Deus tem planos perfeitos, mas se eu já acordo no automático, eu não me conecto com Ele. Como é que eu vou entender os planos, acessar os planos se eu tô sempre correndo, sobrevivendo para fora?
Eu acesso isso no meu silêncio, no meu sagrado, na minha conexão. E que a gente possa acordar já nesse lugar, de estar com a gente, com a nossa fé, com o nosso sagrado, já mostrando para a vida quem é mais importante. E não acordando já se distraindo. Quando eu distraio, eu me traio. Coloque os seus dons e os seus talentos, aquilo que é fácil para você, no seu dia, na sua vida. É isso que vai te alegrar, é isso que vai trazer sentido para sua vida. Eu amo falar, olha eu aqui falando. Ontem à noite eu estava dentro da vila falando. Aí, para os lugares que eu vou, o que eu faço? Falo. Quanto mais a gente coloca os nossos dons e os nossos talentos em ação, mais a gente se nutre de vida da gente, mais alegria a gente sente. Agora, quando eu fico para fora, fico correndo, fico no automático, passa 1, passa 2, passa 3, passa 5 dias, eu não me nutro de mim, eu não me nutro de fé, eu não me nutro de vida. E aí os perrengues vêm e vai virando uma bola de neve. Então vamos aprender a receber. A receber o barulho dos pássaros cantando. De manhã cedo, 5 e pouco da manhã, eu tô me trocando para ir pra academia, eu já abro o janelão, fico olhando pro céu aqui onde eu tô, que eu me troco aqui no escritório. Olho para o céu, me conecto com Deus, os pássaros estão cantando, eu recebo. Ontem à tarde eu fui pegar as meninas e a gente parou no parquinho, elas estavam brincando e tinha um monte de pássaro cantando. Gente, isso é receber, isso é Deus, é a vida conversando com você, você é amada. Você está aqui para realizar os seus sonhos, para servir o mundo com os seus dons e com os seus talentos. Aprende a receber, recebe o sol, recebe o vento, recebe a água que você toma, o alimento que você come, com presença, saia do automático. Que bom, Vivi. Então vamos lá, vamos para a nossa cartinha para a gente finalizar hoje e amanhã a gente já tá aqui novamente. Vamos ver o que vem pra gente hoje? O fato de você escutar apenas o que você quer ouvir e enxergar somente o que você quer ver pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Eita carta! Essa cartinha já saiu faz pouco tempo e ela tá mega alinhada com o nosso crescer de hoje. Então, vizinhas, que você possa realmente sair do automático para escutar, enxergar e entender o que a vida tá te convidando a viver. E esse caminho, ele é de dentro para fora, não de fora para dentro. Um beijo no seu coração, um dia abençoado. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente tá aqui juntas novamente, olhando para nossa saúde. E Polly, Fran, Drica, Amanda, Simone, esperamos vocês na Semana da Saúde. Cadê vocês com a gente na Semana da Saúde, mulherada? Bora lá! Beijo!